Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu tenho mais uma novidade, especialmente para quem gosta de rabiscar. É o Meshpad, que é basicamente uma inteligência artificial capaz de transformar um esboço, um rascunho, em um modelo 3D. Então, aqui no site deles, eles têm o paper deles, um vídeo explicativo e uma parte aqui do GitHub que deve chegar em breve, o que é uma ótima notícia, quer dizer que em breve isso aqui vai ser open source. Então vamos dar uma olhada aqui no site deles para entender como é que é e depois a gente dá uma olhada nos exemplos práticos. Basicamente, você vai desenhando aqui, começa a desenhar e ele já começa a gerar a parte 3D, como a gente pode ver aqui. Então ele fez os pés, depois faz a parte do assento da cadeira, depois o encosto, depois ele troca, apaga os pés e por aí vai. E aí ele vai formando uma cadeira de acordo com o que ele esboça. E aqui tem algumas das meshes, né, dos objetos 3D que ele criou com esse método. Então a gente pode ver aqui, começando da cadeira, que é o exemplo. Isso aqui não sei exatamente o que seria, mas me parece um tipo de móvel. Ele é 3D, você consegue ver 3D já no site deles. Isso é bem interessante, ó. A cadeira aqui a gente consegue ver em 3D, um aviãozinho como se fosse um avião de papel, muito interessante. Aqui, não sei se é uma árvore, um abajur, alguma coisa do tipo, mas de qualquer forma, é um formato interessante. Aqui também tudo feito baseado em rascunhos e ele gera automaticamente a parte 3D. Então, o que eles estavam desenhando aqui exatamente não sei, mas são objetos interessantes, ó, aqui é um abajur mesmo. E aí a gente volta para a cadeira. Então, basicamente, esse modelo aqui permite que você vá editando um modelo 3D através de um desenho 2D. E isso é muito interessante para quem trabalha com 3D, é maravilhoso, dá uma velocidade absurda, especialmente o que antes era um esboço, vira já quase que um esboço do protótipo 3D. Evidentemente, geralmente esses meshes aqui precisam de alguns ajustes depois, mas isso é normal, faz parte do trabalho. E com o passar do tempo, a tendência é que a ferramenta se torne ainda melhor sem precisar disso. Ainda que um monitor, uma espécie de sofá, um outro avião, um outro avião. Aqui a gente consegue ver qual foi o desenho que foi feito, né? Então dá para a gente fazer uma comparação direta. Ó, aqui, ó. Esse é mais ou menos, digamos assim, o ângulo onde a cadeira estava aqui. E esse aqui é o resultado. Aqui o computador, vamos tentar colocar mais ou menos no ângulo que estava. As medidas aqui parecem um pouquinho diferentes do Sketch, mas provavelmente você vai conseguir ajustar isso de acordo com as suas necessidades. Então, bem interessante mesmo. E o legal é que ele é interativo, né? Então ele dá aqui os exemplos, ó. Enquanto ele ia desenhando, já ia gerando automaticamente o 3D aqui no lado. Isso é muito interessante mesmo. E aqui mais exemplos ainda, essa cadeirinha estranha, esse outro abajur aqui, depois ele fecha o abajur e por aí vai, né? Inclusive, você pode usar essa barrinha aqui para ver o progresso. Então ele começou desenhando esse cone, depois um tubo, um outro, um quadrado, aí fez os pés, mudou os pés e você tem aqui o resultado. Mesma coisa na cadeira aqui. Começou com o que parecia um monitor, apagou tudo, fez uma base, melhorou a base, fez o encosto parecer arredondado e assim por diante. Então achei realmente muito interessante. A gente pode ver aqui o exemplo, era uma cadeira normal, vai virando essa cadeira em formato aqui de S mais ou menos. A promessa interessante é que eles vão tornar todo esse código open source. O paper deles tem muito mais detalhes sobre como funciona e tudo mais, e diversos outros exemplos aqui de como eles usaram para gerar objetos em 3D, e o vídeo explica no detalhe como é utilizado, digamos assim, em tempo real. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Tirei minha cabeça aqui da frente do vídeo para a gente conseguir ver o total, já que ele vai desenhar aqui nessa parte, e vamos ver o progresso. We introduce MeshPad, interactive sketch conditioned mesh generation and editing. Our approach empowers artists to intuitively create and modify meshes through hand-drawn sketches in an intuitive, interactive fashion. Muito interessante. Olha só, ele ainda pode girar o objeto 3D para fazer pequenos acertos na edição. Here we demonstrate our workflow. When an artist submits a sketch, our approach produces a corresponding. Ele precisa clicar aqui, né, para adicionar a nova parte do sketch.
mesh. This mesh can then be edited by editing the sketch, resulting in removing or adding mesh triangles based on the edited sketch. This interactive process can be performed iteratively over multiple steps, offering a flexible and efficient tool for mesh design. We decompose mesh editing into two subtasks, addition and deletion. For mesh addition, we use a transformer to auto-regressively generate triangles to be added. Praticamente ela está falando que eles trabalharam em adicionar e deletar partes. Eu não sei se vocês repararam aqui nessa outra parte do vídeo aqui, quando ele apaga as pernas, ele não apaga as pernas perfeitamente e depois o próprio programa ajusta o desenho para tirar as pernas. Removing or adding mesh triangles based on the edited sketch. Ele clicou aqui no Refresh Sketch e o próprio Refresh Sketch tirou as pernas, o que te ajuda até no desenho, né? Aí aqui ela estava explicando exatamente como eles fazem para adicionar e para remover, digamos que tecnicamente. We first overlay the user input with the original sketch, and then use a transformer backbone to predict whether each vertex in the mesh should be removed. Combining mesh deletion and mesh addition enables an iterative editing process, as well as easy supervision for both tasks by simply randomly sampling regions of training meshes. Então, basicamente ela está falando aqui que esse é o processo para adicionar, esse é para retirar. Ele sempre faz uma comparação entre o desenho anterior e aquilo que foi adicionado, e aí ele tenta adicionar, criar aquela parte e adicionar ao objeto 3D final. Here, we compare our sketch-conditioned mesh generation with state-of-the-art. Our method outperforms baselines in both mesh quality and sketch matching. Ele supera os modelos existentes atuais. We further show the results of editing to change a sofa into a monitor. Olha aqui. While baselines struggle with this edit, our method successfully produces an edited monitor. Falando que os métodos anteriores tinham um pouco de dificuldade, especialmente na edição, e que agora eles conseguem, e comparando com outros modelos que tentam fazer a mesma coisa. Né? Baseado aqui no modelinho, eu posso quase dizer que o deles está mais parecido. Talvez esse aqui está um pouquinho mais parecido, mas os outros estão razoavelmente fracos. In a perceptual study, our method significantly outperforms baselines in user rating, as well as with 90% of user preference compared to other methods. E aí usa um método, infelizmente com inteligência artificial é muito difícil medir determinados resultados, então aqui ela faz uma comparação baseada em preferência de usuários, onde eles também estão avante. Here, we show more videos of our interactive mesh creation pipeline. Aqui, ó, mais alguns vídeos, a gente já tinha visto no site, muito interessante. With this, users can create a variety of high-fidelity complex 3D meshes. Muito interessante no final das contas, especialmente para quem trabalha com 3D ou com arquitetura, isso é bem promissor. E o que você achou disso? Acha que vai ser útil no futuro? Imagina que no futuro você pensa num móvel, provavelmente a gente também tem impressoras 3D cada vez maiores e com melhor qualidade, você vai poder desenhar um móvel, ver ele em 3D, fazer pequenas alterações ali ao vivo e talvez imprimir seu móvel para casa em alguns minutos. Então, da concepção artística até ter um móvel em casa, a gente está bem perto de virar uma coisa trivial. E você, o que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like nesse vídeo e de espalhar o canal para os seus amigos. Um abraço, eu sou o Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!